Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, tá bom? Para trazer para vocês aí um vídeo no canal, que é um curso de Dry Fire. O curso ele será segmentado em algumas aulas que trarão conceitos, enunciados e práticas de Dry Fire ou de tiro seco que irão fazer com que você melhore muito os seus resultados na prática do tiro esportivo. Sendo que a última aula eu disponibilizarei para vocês um programa de tiro, uma tabela que você pode lançar os seus disparos, os seus treinos, e ela vai analisar os seus disparos, analisar como que eles se espalham no alvo e te dar um diagnóstico do que é que você está errando, por que você está errando, o que você tem que fazer para melhorar. Então, na verdade, é um técnico virtual, é uma tabela que foi elaborada pelo meu amigo João Lobo, todos os créditos são a eles, é um atirador lá de Brasília, e ele elaborou essa tabela e já há uns 2 anos ou 2 anos e meio a gente vem conversando, ele vem melhorando e agora ela está naquele ponto de lançar para vocês. Ela terá inclusive visuais gráficos do seu desempenho, gráficos do seu erro, qual é o tamanho do grupo que você faz no disparo, qual é o comparativo entre os grupos, se você está avançando ou não. É uma tabela muito completa e que será disponibilizado para vocês aí. Agradeço ao João Lobo e todos os louros sejam dados a ele. Então, vamos aqui vir para a nossa tela para a gente interagir aqui, a partir de agora, falando então do nosso curso de Dry Fire. O conceito de Dry Fire é o seguinte, ele também é conhecido como tiro seco, e é uma técnica de treinamento de tiro, onde todos os fundamentos do tiro de precisão são executados, inclusive o acionamento da tecla do gatilho, porém sem que haja o disparo de um projétil. Por isto é chamado então de tiro seco. Se você pegar atiradores olímpicos, atiradores estaduais de alta performance, todos eles praticam Dry Fire. E se você for olhar a entrevista deles, você vai ver que eles colocam ali para todos nós que mais de 70% do treinamento deles é via Dry Fire. Só 30%, em alguns casos até 20%, é que passa a ser tiro real. Então o Dry Fire ele é usado por todos os atletas que almejam e querem se manter com alto rendimento, e a efetividade, o que ele melhora realmente na vida do atirador, é sem comparação. Portanto, o Dry Fire ele é a dinâmica do tiro sem o efeito do impacto do projétil. O Dry Fire ele não surgiu agora, ele não é uma novidade, pode ser que você esteja ouvindo falar dele pela primeira vez, mas ele já é empregado há mais de 40 anos no tiro olímpico e há mais de 100 no treinamento de exércitos. Se você for olhar, digamos assim, vamos voltar lá no passado aqui, quando era ainda a época da espada, a época da lança, e você pode ver isso em filmes históricos também. Eles iam treinar um gladiador, eles iam treinar um militar de ataque, eles davam a ele um escudo de madeira e uma espada de pau de madeira também. E ele fazia todo o treinamento, primeiro com aquele simulacro, sem ter como ferir, sem ter como alvejar de fato, exercitando técnicas para que depois, quando de posse do armamento real, a parte técnica estivesse toda desenvolvida, aprimorada, e ele precisasse apenas fazer os ajustes pertinentes ao que seria um combate real. Portanto, é milenar, mas nas armas
Isso vem desde que há história de guerras com arma de fogo. Se treinava pontaria. Os chineses treinaram muito com bambu durante as suas guerras, antes de usarem os canhões de mão, que já eram armas de fogo. Os diversos exércitos, quando pegam seus recrutas, promovem treinamentos de tiro seco, de disparo ou de exercício da dinâmica do disparo, sem o arremesso do projétil, visando então colocar a técnica e as manhas, digamos assim, certas na cabeça dos atiradores, para que quando necessário fosse, eles pudessem então partir já para o mundo real, munidos de toda a técnica. O dry fire ele tem um objetivo. O objetivo é exercitar os fundamentos do tiro em toda a sua amplitude, com o intuito de criar uma postura e, consequentemente, a assimilação condicionada à manutenção da mesma, em prol da repetibilidade instintiva dos processos necessários ao alcance da precisão. O que esse objetivo está dizendo aqui? Que quando qualquer escola de tiro começa pelo dry fire, e para vocês terem ideia, no Canadá, onde se forma cadetes de alta performance para o tiro esportivo, durante um ano o cadete não põe a mão na arma para dar um tiro real. É tudo teoria e dry fire. E dependendo do que ele absorver, e em provas, que existem provas para mostrar a assimilação do dry fire, dependendo do que ele apresentar, é que ele vai avançar então para o manejo da arma real e para o tiro em si. Um ano no Canadá. Então o dry fire ele é isso, ele treina os fundamentos. Porque quando você dispara um projétil, você aplicou ali diversos fundamentos antes de acionar a tecla do gatilho e disparar o projétil. O dry fire ele visa isso, exercitar esses fundamentos. E todos os fundamentos, não é um nem dois não, para que haja uma assimilação, o atirador assimile a técnica, a forma de fazer, tá? Até que ele consiga conjugar tudo isso e repetir tudo isso sem erros, ele ter repetibilidade com técnica, para que ele então alcance precisão na hora que tiver que praticar de verdade. O dry fire, ele, como todo processo que se dá através de processos mentais, sensoriais e físicos, é possível alcançar melhorias por condicionamento. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente industrial e tecnológica. Às vezes, a pessoa vai exercitar certa coisa debaixo de fadiga, debaixo de temperatura alta. Imagina um mergulhador de profundidade, um operador de solda de canalização submarina para dutos de petróleo. Ele não pega e desce lá a cerca de 500, 600 metros para começar a soldar. Ele primeiro pratica, há um dry fire para ele, para depois ele trabalhar debaixo daquela fadiga. Então trabalha os aspectos sensoriais. E os físicos? Porque todo trabalho você precisa do físico para exercitar. Então o dry fire, como todo processo que envolve mente, envolve capacidade sensorial e física. Se você treinar, se você se condicionar, você consegue então ter resultados melhores. Quando a gente treina, você melhora muito isso aqui, ó, memória muscular. Para que você saiba a forma correta de exercer uma função, porque o seu músculo, a sua memória muscular sabe o que você tem que fazer e como fazer naquele momento. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você vai quebrar um coco. Você pega uma machadinha de coco e você tem a memória muscular já treinada. Você dá um golpe mais ou menos naquela força para que com 1, 2, 3 golpes você quebre o coco. Mas quando você vai quebrar um ovo, você não põe aquela força, porque você já tem a memória muscular condicionada a saber que ali você precisa de menos força.
Quando você vai frear o carro bruscamente, sua memória muscular fala o tanto de pressão que você tem que pôr no pedal de freio. Quando é parar suavemente, a pressão menor. Isso é feito pela memória muscular. Seu organismo já condicionou o seu corpo a saber o tanto de pressão de força necessária para aquela atividade. Então no tiro também se emprega a memória muscular. Ela é dividida em dois processos, como nós veremos aqui. O primeiro deles é a memória condicionante. O que é a memória condicionante? É aquela que você se condicionou de tal forma que você pode não exercer ela muito bem, mas você consegue exercer. Por isso que eu coloquei aqui para exemplificar para a gente um garoto numa bicicleta, porque é como bicicleta. Imagine bem, você aprendeu a andar de bicicleta quando você tinha 8 anos de idade. Você passou 10 anos sem andar de bicicleta. Quando você pegou, você tinha memória condicionante. Você não caiu. Você pode não ter saído fazendo aquela manobrezinha, passar em cima do meio-fio, mas você não caiu, porque você tem a memória condicionante. Essa, o atirador começa a atirar, ele já tem, ele vai toda vez conseguir mirar e atirar. Porém, o dry fire ele visa o segundo tipo de memória muscular, que é o aperfeiçoamento por repetibilidade. E aí eu coloquei aqui para vocês aqui um garotinho picando uma cenoura, e eu vou emular vocês a pensarem aqui exatamente agora naqueles chefes de cozinha que a gente vê por aí, principalmente os chineses. Olha no YouTube, ele pega uma cebola, ele pega a faca, ele faz pica a cebola numa rapidez tremenda e não corta o dedo. Aquilo ali não foi da primeira vez, ele foi treinando, à medida que ele foi repetindo, a memória muscular de repetibilidade foi sendo aperfeiçoada, até que chega um ponto que ele faz aquele e pica e nunca se corta. Essa é o segundo tipo de memória, aquela que pode ser aperfeiçoada pela repetibilidade. E o dry fire vai fazer exatamente isso. Você vai treinar de forma seca os diversos fundamentos do tiro, aliados à técnica correta vinculada a eles, e então, ao treiná-los, você vai ter essa memória de repetibilidade extremamente aperfeiçoada a ponto de melhorar muito os seus resultados. Quando nós falamos que é todo um processo, nós vamos aqui já preparando até para encerrar essa primeira aula, esse prelúdio, falar aqui da escalada de um disparo. Quando você faz um disparo, você vai lá e pega a sua arma e executa um tiro, na verdade, você não está só executando um tiro. A execução dele é a última fase de um processo escalonado que culminou com o disparo. E esse processo é extremamente importante para nós que desejamos precisão. Os chineses, eles costumam falar que a perfeição ela é alcançada com o treinamento. E eles treinam, e não há ninguém que sem treino chegue a resultados bons. Aliás, vou dizer um segredo para vocês: torneio se ganha nos treinos, não se ganha no dia. A pessoa treina, no dia ele consegue repetir, memória de repetibilidade, o desempenho que ele teve no treino, ainda que o psicológico dele esteja afetado. Então vamos lá então aqui para a escalada do tiro. Olha bem, são 10 etapas que você percorre para culminar num disparo. E por que você precisa de dry fire, de treinamento? Exatamente para que cada uma dessas 10 etapas seja tão aperfeiçoadas que a última delas, que é o acionamento da tecla do gatilho, resulte em precisão. Então temos a primeira etapa, é a posse da arma. Existe uma forma correta, nós vamos falar disso nas próximas aulas. O municiamento, existe uma forma de municiar correta, tanto correta para a arma quanto correta para a segurança. Existe a acomodação dos membros inferiores, a elevação da arma ao posto de tiro, o ancoramento da arma no posto de tiro,
o ajuste corporal dos membros superiores, que se dão depois do ajuste dos membros inferiores, o alinhamento da arma com o objetivo do tiro, que é o alvo, a visada, que é o afinamento do alinhamento, a respiração, que é aquele estado de hibernação ou de pré-hibernação consciente, para que você esteja com o seu organismo mais relaxado e tranquilo, para que você mantenha a imobilidade, e o tracionamento do gatilho, que é a hora que você dispara, e por fim eu falei que ele era o último, não é, o follow through. Então, isto tudo aqui se estuda no dry fire, para depois se executar um tiro real. E quanto melhor esses fundamentos são aplicados e praticados, melhor é o seu resultado. Eu vou então aqui encerrar falando algumas máximas sobre o tiro seco, o dry fire, treinar sem munição. Dry fire é o suplemento do atleta de tiro. O pessoal que vai para a academia toma suplemento. Para quê? Para que o exercício que ele faça com que ele tenha rendimento mais rápido na sua compleição física, naquilo que no seu físico ele quer trabalhar e o resultado que ele deseja alcançar. O dry fire, ele é o suplemento do tiro. O dry fire é a programação física e emocional do tiro, porque vamos falar do lado emocional também. O dry fire é a especialização em precisão no esporte do tiro. Eu coloquei trio aqui, vocês me desculpem, mas é tiro. Então é como se eu sei atirar, eu atiro há tantos anos, você precisa de uma pós-graduação, de um mestrado. O dry fire é que vai te dar e que vai te propiciar isso. O dry fire é o que separa o atleta convencional do atleta de alto rendimento ou de alta performance. O dry fire é a consistência do tiro. O dry fire é o esconderijo da precisão. Eu tinha muita vontade de ser um atleta preciso, ter precisão. Sabe onde a precisão está escondida? Está escondida lá no treinamento de tiro seco, e não há nenhum exagero no que eu estou falando. A nossa primeira aula fica aí. Virão as demais, tá? Que nós vamos trazer para vocês aí até completar esse curso. Eu vou ver se nesse período eu não falo de nada que não seja o dry fire, a não ser do jornal Pellet News, que foi criado agora esses dias e que é um jornalzinho que vai ser distribuído todo último dia do mês ou no primeiro dia útil do mês, com notícias do tiro esportivo e que vale a pena você conferir. Nele vai ter uma sessão de curiosidade ou de história do tiro, coisa que às vezes você não sabe. Pensamos numa sessão de humor. Vamos falar dos nossos companheiros que estão aí, são incentivadores e trabalhadores e batalhadores do tiro, sobre os clubes de tiro, os torneios que são feitos, sobre dicas de tiro e sobre a atualização de como está o tiro com arma de pressão no Brasil, à medida que a gente tiver fonte para colocar tudo isso. Tirando esse vídeo aí do nosso jornalzinho Pellet News, faremos então sempre o nosso curso de dry fire. Espero ter ajudado. Até o próximo. Toda semana entra um vídeo novo. Valeu!